Olá meus amigos autocriativo, bem-vindo à nossa 11ª aula e hoje, como comentado na aula anterior, vamos ver o efeito de projeção de sombras e para isso ficou aí um deverzinho de casa que eu também fiz junto com vocês, que era completar essa nossa mobília aqui. E eu coloquei a mesa, coloquei um sofá e o nosso tapete aqui de centro e acrescentei essa mesinha de centro que eu não havia comentado, mas acabei colocando aqui. Um outro detalhe que vocês podem reparar é que eu acabei trocando esse grafiato aqui. Na verdade, eu havia comentado que aquele não tinha ficado muito bom porque quando nós alongávamos a textura, essas fissuras aqui estavam muito espessas e aí não passava a impressão de uma textura, um grafiato na verdade original. Então o que acontece? Eu ao colocar essa espessura acabei colocando o verde um pouco mais forte, né, mais brilhante, porque aquele estava muito opaco, estava desbotado e eu acabei colocando isso aqui. Então coloquei esse grafiato, troquei a cor na verdade, coloquei essa mesinha de centro e o nosso sofá eu também havia colocado um de canto, mas acabei substituindo por esse aqui, até porque para a próxima videoaula vou sugerir uma alteração, nós trocarmos essa janela por uma porta, um blindex, porque para o próximo, a ferramenta da próxima videoaula, que vai ser essa Siga-me, nós iremos modelar uma piscina aqui do lado, então eu pensei em substituir essa janela por um blindex aqui, uma porta de 4 peças, tá certo? E aí fiz o meu enquadramento aqui. Então vamos partir para nosso conteúdo de hoje, que é o efeito de sombra. O efeito de sombra, pessoal, é uma simulação da projeção do sol na verdade. O SketchUp, ao invés dele criar a emissão de luz, ele faz o que? Ele cria a projeção de sombra, fazendo com que o efeito da luz seja criado dentro do SketchUp. Então, aqui nessa barrinha de ferramentas aqui, nós temos o recurso da projeção de sombra, que é exatamente isso aqui, ó, visualizar, barra de ferramentas, sombras. Ao desmarcar aqui, ela aparece. E ao clicar novamente, ela aparece. Tá aqui. E aí eu quero que vocês ativem também essa função aqui, ó, barra de ferramentas, norte solar. É esse pequenininho aqui com 3 ícones, tá certo? Então vamos começar. Antes da gente fazer o nosso efeito de sombra aqui dentro, em que momento essa ferramenta é utilizada? Principalmente quando você quer projetar o posicionamento dos quartos e o posicionamento da varanda. Digamos que você deixa eu desmarcar aqui. Digamos que você chegue num terreno, você vai começar a construir a casa ainda, né? E você visualiza de que lado o sol está nascendo e de que lado o sol está se pondo. E a partir daí, é claro, num diálogo, numa conversa com o cliente, você vai projetar se ele quer de repente o quarto dele vendo o sol nascendo, ou se ele quer a varanda de uma certa maneira que ele possa ver o sol se pondo. Ou então, digamos que você chegue lá, o projeto da casa já está pronto, mas ele quer uma sugestão de mobília. Então você vai ver para que lado o sol é projetado com mais intensidade, ou se é na parte da manhã, ou se é na parte da tarde, para você sugerir a posição da cama. De repente, de manhãzinha, o sol batendo bem em cima da cabeceira da cama vai ser extremamente desconfortável. Então essa simulação de sombras e que simula a projeção do sol na verdade é de extrema importância, tá certo? Então vamos mostrar aqui o efeito, como fica. E a partir daí nós vamos entender as funcionalidades. Então aqui nessa barra, você tem aqui a configuração da sombra e aqui você tem ativar o recurso da sombra.
o que que acontece? Nessa parte aqui você torna ela visível ou invisível. Agora, no momento de ativar para que a sombra apareça, aí você vem aqui ou nesse recurso, ou você vem nesse recurso aqui, tá certo? Então vamos clicar aqui, ó. Olha, nesse momento ele começou a projetar o sol aqui dentro, ó. Tá vendo aqui? Deixa eu clicar fora novamente. Ó, você pode vir também aqui, ó, sombra, ativei. Esse recurso sombra, pessoal, ele é um recurso extremamente pesado. Então, o que que eu aconselho vocês? Ativem aqui a sombra, visualizem. Eu vou deletar minha mesa aqui para facilitar a visualização, tá? Ó, dei um del. Tá aqui. Ele é um recurso que deixa o SketchUp extremamente pesado. Então minha sugestão é o seguinte: vocês ativem, visualizem a posição do sol e desliguem novamente para que ele não fique lento, tá certo? Então veja que aqui o sol está sendo projetado e na minha janela não está aparecendo nada. Por que isso? Aqui nós temos uma configuração interessante. Do lado direito você tem a configuração de horas, indo desde 5h36 da manhã até as 18h15. Dependendo do horário, a projeção desse sol vai ser diferente. Então vamos começar a fazer algumas alterações aqui, ó. Aqui deve ser aproximadamente umas 7 da manhã. Vamos ver aqui, ó. Cliquei 7 da manhã. Veja que já mudou. Aqui está acontecendo o seguinte. Tá vendo toda essa projeção do sol aqui, ó? A sombra do sofá vindo para frente? Isso aconteceu porque aqui atrás está tudo aberto, ó. Então eu preciso o que? Fechar isso aqui primeiro, ó. Vou fechar, passar uma linha. Agora sim, o sol não mais vai entrar por aqui. Deixa eu desativar novamente aqui o recurso sombra, senão vai ficar muito lento, porque eu já estou capturando as imagens do vídeo. Vou voltar para minha cena. Por que que não está aparecendo nada? Porque o ângulo da minha câmera ficou em cima da parede. Então com o botão scroll do mouse eu vou girando para frente até aparecer alguma coisa. Demora, apareceu. Aqui apareceu. Mas veja que eu estou muito em cima. E se eu for voltar para trás, vai cair em cima da parede de novo. Então o que que eu faço para corrigir isso aqui? Eu aperto Z no teclado. Veja que aqui embaixo apareceu, ó, campo de visão 35 graus. Eu vou digitar 50 no meu teclado e dar Enter. Ó, melhorou o campo de visão. Ele mexe na profundidade. Eu posso ainda aprofundar um pouquinho mais. Ó. Vamos botar 60. Olha, agora ficou legal. Então mais um recurso aí para vocês, ó, campo de visão. Aperto o Z do teclado e digito, ele regula a profundidade. Agora vamos de novo ativar a sombra, visualizar, sombra. Tá aqui, ó. Então apareceu aqui a minha projeção de sombra, a mais ou menos aqui 2 da tarde. Vamos voltar aqui para aproximadamente 7 horas. Ó, com 7 horas vejo que a projeção do sol está começando a entrar aqui. Aí eu vou aumentando, ó, mais ou menos 10h30. Ó, desceu mais. Meio-dia. Desceu mais um pouco. Veja que como fica lento, né? Ó, vamos botar agora aqui, ó, mais ou menos 4 da tarde. Ó, 4 da tarde ele já veio bem mais aqui, ó. O sol já entrou bastante. Agora, tudo isso está acontecendo porque eu estou modificando o meu horário, é claro, mas aqui à esquerda também tem uma barra de rolagem. Essa barra aqui, pessoal, essas iniciais aqui, ó, J, F, M, A, M, na verdade se referem aos meses do ano. Janeiro, fevereiro, março até dezembro. Por que isso? Nós temos um efeito que a gente estuda que é chamado solstícios e equinócios. Eu até deixei uma foto aqui para vocês terem uma relembradazinha aí.
O que é os solstícios e o equinócio? A Terra ocupa posições diferentes em relação ao Sol no decorrer do ano. Então você tem aqui os equinócios, março e setembro, e os solstícios, junho e dezembro. Isso quer dizer o quê? Que dependendo do mês do ano, a Terra vai estar numa posição diferente do Sol e isso vai interferir em quê? Na projeção da minha sombra. Então eu não só regulo o horário, como eu também regulo o meu mês. Aqui eu vejo que está em outubro. Mas se eu botar aqui, ó, em fevereiro, nesse mesmo horário, ó, fevereiro, alterou um pouquinho mais a minha sombra. Se eu botar aqui no mês de junho, olha que interessante, ó. No mês de junho, olha a minha luz começando a entrar aqui pela janela. Vamos modificar agora o horário? Vamos botar meio dia em ponto. Olha aqui a minha luz, ó. Já está entrando pela janela e não está entrando aqui pelo meu jardim de inverno. Tá certo? Então você tanto pode configurar o seu mês, como você pode configurar o seu horário. Agora tem mais um detalhe. Digamos que como está aqui em outubro, por algum momento o cliente fala assim, olha, você pegou a sua casa, tá no terreno, não construiu nada, e ele fala assim, faz uma simulação para mim aí, para que a luz entre pela janela e não pelo o meu jardim de inverno. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, não, eu quero ver o sol nascendo pela janela pela manhã. Eu quero que essa janela aqui da minha sala fique voltada para o local onde o sol nasce. Então como que você faz isso? Você precisa ir até o local, sem dúvida, e através da utilização de uma bússola, a utilização dela é simples, na bússola magnética, você tem vários vídeos no YouTube e no Google que te ensina a fazer isso. E você vai com sua bússola identificar aonde está o norte magnético, ela sempre aponta em direção ao norte magnético, e a partir daí você vê qual a direção em graus que o Sol está nascendo, tá certo? Aí, para facilitar o nosso exemplo aqui, até porque não tem como mostrar uma bússola, digamos que o lado que o Sol esteja nascendo seja exatamente alinhado com o norte. E o cliente quer que a janela da sala dele, essa aqui, aponte para o norte. Como que eu vou fazer isso? Você vai sair aqui da casa. Vamos ver o terreno. Estou dando aqui o screw, que é o zoom. Tá aqui, ó, a minha janela está apontando para cá. E aí você viu lá que a janela está exatamente para o norte. Deixa eu desativar aqui a sombra, né? Desativei. Como saber para que lado está o norte dentro dessa maquete 3D, dentro dessa representação gráfica? Você clica nessa opção aqui, ó, que ele vai te indicar exatamente aonde está o norte magnético. Quando eu clicar aqui, ó, olha que interessante. Aqui ficou laranjado. Essa linha aqui ficou laranjada. Quando eu clico, desclico, na verdade a linha apaga. Cliquei aqui, ficou laranjado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o norte magnético está apontando exatamente para cá. Na verdade, eu tinha mexido nesse meu desenho e coloquei essa janela para cá. Mas na verdade, provavelmente a sua casa aí esteja assim, ó. Deixa eu selecionar tudo. Vou criar um grupo. E aí eu vou girar para cá, ó. Vou girar minha casa para cá. Deixa eu desfazer aqui para explicar direitinho. Opa, peraí, girei demais, né? Vamos voltar. Até aqui tá bom.
Então imagine o seguinte, a sua janela está apontando para cá. E aí o cliente fala que quer a janela do lado que o sol nasce, e no nosso exemplo o sol estava nascendo exatamente do norte. Quando você clica aqui, essa linha que fica laranjada está te dizendo que é exatamente nessa direção que é o norte magnético. E aí o que que você faz? Eu preciso alinhar essa minha janela com o norte magnético. Note que aqui do lado do N você tem esses dois recursos, ó, ferramenta definir norte. E essa aqui, ó, inserir ângulo norte. Só que nesses dois casos aparece aí, ó, apenas Pro. Isso quer dizer o quê? Esses dois recursos só são ativados a partir da versão 8.0 Professional, que é 8.0 Pro, profissional. Mas nessa versão aqui 8.0, nós temos como fazer esse recurso também de outra maneira. Se fosse no 8 Pro, você clicaria aqui, ele ia aparecer uma marcação no chão e você iria trazer esse norte magnético até a janela. Se na versão 8 Pro eu posso trazer o norte magnético até a janela, nessa aqui eu pego a minha janela e levo até o norte, que foi exatamente o que nós fizemos aqui. Eu tinha feito anteriormente para testar o recurso e acabei não desfazendo. Mas é você selecionar tudo, gira a sua casa aqui, ó, até o norte, de maneira que ela fique alinhadinha. Está aí, ó, a janela bem de frente para o norte. E digamos que caso você olhasse na bússola, tivesse 45 graus à direita de norte, por exemplo. Na versão 8 Pro, aí seria essa terceira opção, que você já digitaria o ângulo e ele giraria. Aqui você pode fazer um giro aproximado. Ó. Não vai ficar cravado, mas nem tem necessidade. É apenas para você ter uma ideia. Tá certo? Vamos fazer esse teste aqui, ó. Coloquei aqui, ó, mais ou menos 45 graus em relação ao norte magnético. Aí eu volto lá para minha casa. Provavelmente, como eu mexi no ângulo, já não vai estar mais ajustado. Eu vou de novo, ó, avançar com o scroll do mouse até eu sair de dentro da parede, sair. O que eu faço agora? Melhoro o campo de visão. Aperto o Z, ó, voltou para 35 graus, coloco 60 de novo. Olha a profundidade aí, ó. Giro aqui, agora eu vou enquadrar a minha cena. Enquadrei. Mando atualizar, clico com o botão direito, atualizar. Atualizei. Agora eu vou ativar a sombra. Ativei. Então tá aí, ó, mês de outubro entrando aqui. E agora eu vou fazendo as alterações, ó. Agosto. A projeção veio para cá. Vamos botar aqui de manhãzinha para ver. Ó, já entrou um sol pela janela. Iluminando aqui minha mesinha de centro. Vou botar para março. Então essa é a configuração de projeção. Então aqui, por exemplo, ó, digamos que você fez aqui todos os testes e em um determinado momento ou na maior parte do tempo o reflexo dessa janela aqui está batendo direto na TV. É porque aqui ficou um espaço bom, mas digamos que um tivesse mais próximo do outro. Aí você simula aqui de meio-dia até às 17 e o sol fica batendo na TV o tempo todo. Logo, o home não pode ficar nessa posição. Então é para isso que serve esse tipo de configuração. Ou digamos que aqui tivesse uma cama, fosse um quarto. Aí você olha, de manhã cedinho, 7h30, a luz está batendo em cima da cama. Vai ficar desconfortável, tá certo? Agora, além disso, nós temos aqui uma outra opção, que se você clicar aqui do lado esquerdo, ó,
ele vai te trazer algumas configurações. Então vamos ver essas configurações também. Vamos sair da casa um pouquinho. Deixa eu desativar aqui. Vamos sair da casa novamente com o zoom, né? Estou saindo. Vem aqui para o lado. E aí vamos fazer aqui, ó. 3 cilindros aqui, ó. Vamos fazer 3 para visualizarmos os outros efeitos que esse recurso disponibiliza. 2, vamos fazer mais um aqui do lado de mesmo. Qualquer tamanho aí, tá? Não precisa ser exatamente do mesmo tamanho não, só deixa um mais alto que o outro para a gente visualizar um efeito. E agora, aqui, você faz esse aqui, apaga o interior, deixa só a linha externa, cria um grupo, né? Na verdade ela não vai precisar não, só suspende ela assim, ó. Trava o eixo para não acontecer o que acabou de acontecer e tá aí. Então tá, temos aqui esses nossos cilindros e vamos ver aqui essa janela de configuração da sombra. Você clica aqui do lado esquerdo, ó, configuração de sombra, e tá aí. Essas opções aqui, ó, o primeiro é o UTC, que é o Universal Time Coordination, é aquele valor de referência do meridiano de Greenwich. Aqui está 3 horas, para quê? É para você ajustar ao fuso horário da sua localidade. Nós temos diferenças de horário, né? Por exemplo, Manaus é um horário, em relação a Brasília é outro, e aqui você coloca o fuso horário da sua localidade, a data, aqui você tem, ó, tá em março de 2002, aí você coloca aí a data real de que você está utilizando agora, a data, aqui você tem o horário para você colocar, e à medida que você mexe aqui, ó, você também ajustando aqui, essa função aqui, pessoal, ó, tanto essa como essa é exatamente essas mesmas aqui, tá? Tanto que se você alterar uma, ó, veja que lá em cima também muda, ó, tá mexendo aqui. E se eu mexer aqui, esse também vai ser alterado. Então aqui você tem simulações de datas. Tá aí. Para que isso? Para você deixar o mais real possível do seu projeto, da sua localidade, da cidade que você esteja. Tá certo? Então vamos botar aqui uma configuração qualquer, ó, e vamos ativar aqui a sombra. Vou fechar aqui por enquanto. Ó, tá aqui, ó. Ativei. Os cilindros estão projetando aqui a sombra, ó, para cá, para cá e para cá. Vamos botar mais um cilindro aqui na frente para me mostrar um dos efeitos aqui, ó. Pois bem, tá aí. Agora vamos clicar aqui na janelinha novamente. Esse efeito aqui, claridade e escuro, ele tem uma diferença bem notória entre os dois. Ao pegar esse claro aqui e arrastar para o mais escuro, vamos botar mais para cá. O que aconteceu aqui? O que ficou escuro? Tá ficando escuro, ó, do escuro para o mais claro, exatamente o objeto, que é o cilindro. Veja que está sendo afetada a claridade dele, mas a sombra está permanecendo a mesma. Eu vou botar bem mais escuro. Veja que eles vão escurecer, a casa também escureceu, mas a sombra aqui não foi alterada. Agora, quando você regula esse escuro daqui de baixo, ó, vou botar claro, o que vai acontecer? Ele vai clarear simultâneo o objeto e a sombra. Então, olha, intermediário, escureceu o objeto e a sombra, bastante escura, ó, escureceu tudo. Então essa segunda opção você escurece o objeto e a sombra, e o de cima não, você vai
mexer na claridade apenas do objeto. Essa opção aqui, ó, usar o sol para fazer a sombra, é exatamente essa mesma opção que nós estamos ativando e desativando aqui. Olha, ele mexe e volta novamente, tá certo? Isso aqui vai ser útil na fase de renderização. Digamos que você está fazendo um projeto com, eu coloco uma lâmpada aqui fora, por exemplo. Essa lâmpada, quando eu levar para renderizar, ela também vai emitir uma luz e gerar sombra. Aqui eu vou especificar se eu vou querer usar só a projeção da luz dessa lâmpada, por exemplo, ou se quero também utilizar o sol. É para isso que essa opção aqui vai servir. E essas três aqui de baixo nós temos o que? Em faces. Eu vou deixar aqui o objeto. Eu ia falar agora, mas deixa eu clicar e você já notem o que aconteceu. Se eu tirar isso aqui em faces, o que vai mudar? Perceberam alguma diferença? Essa coluna aqui, esse cilindro, está projetando uma sombra aqui que passa por esse outro cilindro. Se eu deixar em face, parte dessa sombra pega no meu cilindro. Olha aqui, ó. Se eu tirar a face, essa sombra não pega nele. Vai ficar apenas no solo, no chão. Logo, essa segunda opção aqui, ó. Se eu tirar a opção do solo, ela vai ficar somente na face. Imagine vocês uma modelagem com vários prédios aqui. A sombra de um prédio está sendo projetada no outro. E eu escolho se quero só na face com solo ou só quero no solo, tá certo? Essa terceira opção aqui é a opção das arestas. O que é a aresta? Eu cliquei aqui, olha o que apareceu. Exatamente a projeção dessa aresta aqui, ó. Então, se eu tirar aqui, não projeta. Eu coloquei, ele projeta o efeito da aresta. Ok? Então, pessoal, vamos voltar aqui para nossa casinha. É isso aí. Esse é o nosso efeito de sombra que eu havia falado. Então ele é utilizado tanto para você definir posicionamento dos cômodos da casa, como também para você verificar mobílias internas quanto ao seu posicionamento, tá certo? Então esse era o efeito de sol e sombra. Lembrando que, mais uma vez, né, que esses dois recursos é apenas para a versão 8 Pro, mas que nós podemos, selecionando todo o objeto e girando, corrigir essa função para utilizar também no recurso 8.0, tá certo? Então aqui nós terminamos mais uma aula, né, sobre sol e sombras, e na próxima aula nós vamos ver a ferramenta chamada Siga-me, e para isso nós vamos modelar uma piscina aqui do lado, nós vamos fazer junto, e também vamos fazer mais um item de modelagem aqui dentro dessa casa que eu falo na próxima aula, tá certo? Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção e até a próxima, se Deus quiser.